Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos silenciar nossa mente, tranquilizá-la para permitir que a espiritualidade se apresente dentro do quanto necessitamos. Um dia especial para nós espíritas, por se tratar do dia de finados, que para muitos, muitas dores, mas para nós que acreditamos na reencarnação, no reencontro, é o dia da saudade, dia do afeto, dia da gratidão, dia do reconhecimento pela existência dos nossos antepassados. Temos diversos trabalhadores da casa que já desencarnaram: Dona Sara, Valdenísio, seu Joãozinho, Dona Amélia, Dona Ilza, Ulisses, Bahia, Cabral, Dona Cabral e alguns outros que reafirmam o compromisso com a espiritualidade de nos trazer sempre a sua presença nas casas de Manuel Quintão. Hoje João Rocha vai fazer a palestra sobre reconciliação com os adversários, sempre oportuno. Nossa irmã irá fazer a prece, Nelly, eu, Romero Patriota, o facilitador. Acreditamos que todos já estamos aqui presentes em corpo e em espírito. Iremos fazer a prece para iniciarmos os trabalhos desta noite. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga, em nome do patrono desta casa, Manuel Quintão, em nome da fraternidade que visita a casa de Manuel Quintão, a todos os presentes, desencarnados, encarnados, pedimos, Senhor, a Tua proteção, a Tua assistência, a boa nova, as boas intuições para o nosso irmão João Rocha, para que ele facilite o nosso entendimento da importância de reconciliarmos o mais rápido possível com os nossos adversários. Com a Tua certeza, pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho desta noite na Tua santa e divina paz. Com a palavra, nosso irmão João Rocha. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes, corações e na nossa caminhada, que nos assiste, não nos deixa de amparar a todos nós. O tema que hoje eu trago como proposição, que a casa nos recomenda, e sempre tem um motivo, para o aprendizado, o estudo. Esses últimos dias, semanas, que a gente tem passado, traz muito da necessidade desse tema, reconciliar-se com os seus adversários, E se a gente pensar bem, além de muitas vezes a gente está deixando de procurar se reconciliar com os adversários, por uma falta de, talvez, vigilância, de reflexão, a gente está criando novos adversários. Ou está se distanciando. Haja vista tantas polarizações que temos aí presenciado, vivenciado no decorrer dos últimos acontecimentos, E algo que é uma reflexão para ser feita, eu digo isso para mim também, e principalmente para mim, que eu retorno essa reflexão, é baseado nos mandamentos, Toma como base os mandamentos. Não quero nem só deixar aquele que todos nós conhecemos,
que são os mandamentos primeiros, né, os maiores, que Jesus também, né, exemplificou, nos reavivou, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a si mesmo, né? Jesus ainda nos põe um padrão a buscar, né, que é mais complicado quando ele diz assim, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um terceiro mandamento que ele nos dá. Todos eles mandamentos de amor, né, de amar, né, de buscarmos essa máxima, né, que a doutrina espírita também nos reaviva quando ele coloca, né, como base, como meta principal a caridade, porque conhecemos, e aí, não sei, o tema talvez assim que eu quero trazer a reflexão é exatamente essa expressão de conhecer, né, se verdadeiramente nós conhecemos, né, que é o lema, fora da caridade não há salvação. É excludente, a gente costuma comentar, né, quando diz assim, ó, fora da caridade não há salvação. Não é uma afirmação dizendo, através da caridade se obtém a salvação. Ele coloca de uma forma que passa a ser exclusiva. Ele diz, o que estiver fora da caridade não permite você ter essa ascensão, essa condição de, né, sair deste ciclo que muitas vezes a gente permanece porque queremos, porque temos no nosso livre-arbítrio a escolha, e essa escolha que deveria já ser, né, transmutada, modificada, nós não permitimos, né, não deixamos. E não é culpa de ninguém, é responsabilidade nossa, né? As escolhas não são nossas. Livre-arbítrio não é livre escolha, você escolhe. Agora, tem o conhecimento que a gente passa a obter da lei. Já deveríamos ter esse conhecimento. Então, nas passagens dos evangelhos, né, tem uma que é muito significativa nesse tocante, sobre as escolhas, que ele diz assim, a semeadura ela é livre, livre escolha. Eu escolho as sementes que eu quero lançar. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você não tem uma colheita que você escolhe o que vai colher, não. Todos nós, né, dentro de uma maravilhosa, equitativa justiça perfeita de Deus, Ele nos traz essa, né, ajuda para o nosso trabalho evolutivo. A gente vai aprendendo dentro da doutrina, né, eu diria com muita resistência, né, porque nós somos resistentes ao aprendizado do que é óbvio, do que é direto, não é? E muitas vezes essa resistência ela só é cedida e só nos permite essa compreensão quando vivenciamos a dor, não é? Então, até dentro de uma analogia, né, sobre esse contexto, vamos pensar também e ver o quanto a dor ela é benéfica, porque nos é aquela ajuda que nos permite modificar, sair do condicionamento, daquela acomodação, daquele processo que às vezes nos retém a retaguarda, que não nos permite evoluir, que não nos permite crescer. E essa reflexão que eu procurei refazer, vivenciei nessas últimas semanas, ela diz respeito a essa expressão que às vezes se coloca, né? Ou seja, se você buscar, você vai ver muito a diferenciação que dão entre informação e conhecimento, que são diferentes os seus significados, né? Então, a informação a gente obtém a todo instante. São mais poucas vezes, né? É muito difícil, e a gente se apercebe, deveria ser fácil, quando a gente já tem a condição do raciocínio, da lógica, tão bem empregada na codificação da doutrina, na mensagem que nos é trazida, e nós não a utilizamos, essa razão, a respeito de processar as informações e a partir dali a gente, não é, embasar
as nossas escolhas. Se formos, não é, analisar, não é, essa condição que não temos, passado já milênios, não é, de um grande pensador, é dito na filosofia ocidental, como o pai da filosofia ocidental, que seria Sócrates, e ele está também colocado aqui no prefácio, né, na parte inicial, antes de começar o estudo, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala de Sócrates e Platão como precursores do ensinamento da doutrina cristã e da doutrina espírita. Porque Sócrates, né, há mais de 2.000 anos, há 2.500 anos atrás, ele já nos levava e nos trazia o conhecimento. E não nos colocando, como se dizia assim, dado, né? Ele nos colocava a indagar dentro do método dele socrático, de trazer, não é? E levarmos todos nós a pensar, a refletir, para buscarmos o conhecimento. Tem uma forma, né, de Sócrates, que ele diz dentro do ensinamento dele, que é dito como ele transmitia e através das reflexões, ele jogava para cada um dos seus alunos que iam compartilhar a dúvida, a indagação, o questionamento, né? E nos deixou uma expressão muito bem conhecida nessa diferenciação de informação e conhecimento, que era um aconselhamento de grande valia que a gente costuma não levar ele em consideração, não praticá-lo, que é o conhece-te a ti mesmo. É a gente procurar, não é, com as informações, com a experimentação, com a vivência que a gente vai tendo, nós refletirmos e extrairmos daí, não é, informações que sejam realmente práticas, que se tornem conhecimento, que nos, não é, subsidie, nos dê a condição melhor de escolhas. É o processo de transformação. E nós temos essa dificuldade, somos reativos, resistivos a esse tipo de reflexão e de mudança. Voltando aos mandamentos, né, a doutrina espírita, né, ela também nos trouxe, não é, nos colocando, o primeiro mandamento é essa máxima que é do amor, né, mas para o espírita, que passamos a ter a compreensão, ele nos trazem também, não é, o espírito de verdade, quando ele ali dentro do trabalho que Kardec realizou nas questões, ele nos trouxe também os mandamentos, né? Quais são os mandamentos para nós espíritas, que está incluso? Qual é o primeiro mandamento para o espírita? Amai-vos uns aos outros. Qual é o segundo mandamento? Instruí-vos, não é? Tem a ver também com conhecimento. E muitas vezes a gente está nesse automático, né? A gente vai, vem, escuta, é como eu vou fazer uma prece, faz a prece de forma automática, não entende o que é a prece, não vivencia ela. Quantas e quantas vezes eu aqui não estive aqui dentro dessa, né? E hoje eu ainda me considero assim, estou tentando mudança, me esforçando para isso, de às vezes você estudava em trazer aqui alguma contribuição dentro do estudo, mas eu também não internalizei aquilo como deveria. Ainda é puramente informação, não é conhecimento, que eu possa realmente, não é, transmitir aquilo que de fato eu vivencio. E essa é a nossa grande, digamos assim, dificuldade para o processo de transformação. No Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui está bem colocado, não é, na codificação, as obras, não é, que nos trazem essa condição de instrução, de reflexão. Quantos de nós aqui, efetivamente, procuramos conhecer essas obras, que nos trazem essas respostas? Porque se tivermos esse conhecimento, teremos muito mais condição de nos conduzirmos sem percalços.
informação que obtemos na doutrina espírita, todos nós sabemos, é que somos eternos e que somos espíritos. Não vivenciamos uma existência limitada. E quando vamos para a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que ele nos traz essa, né, informação que deveríamos internalizar e efetivamente, né, conceber ela dentro de nós, nós temos isso dentro da nossa consciência, é que Deus existe, que Ele é a inteligência primeira, né, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é perfeição. E quando a gente vai compreendendo, nós passamos a entender de onde viemos, o que aqui fazemos, para onde vamos. As obras da doutrina, o ensinamento desses espíritos já nos dão essa condição. E dentro desse ensinamento que nos é deixado, não é, pela doutrina como a máxima, que é a caridade, pelas, digamos assim, exemplificações, informações que a história já registra, que nós aprendemos sobre diversas formas, né? Porque nós, aqui dentro da civilização ocidental, né, temos, na maioria das vezes, a compreensão da história, não é, das filosofias, segundo a questão ocidental, do Cristo, de Jesus, mas no Oriente necessariamente não é assim. Mas o ensinamento também eles tiveram através desses espíritos, não é, missionários, mensageiros de Deus, que trouxeram esse conhecimento da máxima, da necessidade de nós termos como, não é, a máxima a ser seguida, a da caridade, a do amor. Quando na obra, e tão bem colocada, do Livro dos Espíritos, as perguntas vão sendo concatenadas e você vê ali as informações que deveriam nos levar a refletir melhor, a indagar, não é? A colocar o crivo da razão como Kardec colocou, e ele ainda manteve essa questão da racionalidade da ciência. Quando ele inclusive diz assim, ó, tudo que eu cataloguei, que ele colocou dentro da conduta, né, da métrica dele de educador, de ensino por questões e respostas, essa metodologia tão clara e direta, quer dizer, eu tenho uma dúvida, eu questiono. Se eu tenho uma resposta, eu não deveria ter mais dúvidas. Ou se eu permaneço com dúvidas, eu preciso fazer as minhas colocações. E Kardec, ele nos deu, não é, essa exemplificação da forma mais clara dentro da obra. Quando ele inclusive coloca que os ensinamentos que estão todos colocados na codificação, não é o ensinamento dos espíritos superiores que trouxeram essas luzes, não é? E ele ali, através de uma metodologia do crivo da razão, dentro da realidade que nos encontramos aqui, ele foi, não é, catalogando, ou seja, organizando essas perguntas e respostas. Mas ele inclusive colocou, e tanto põe, sobre a fé, né? Tem essa expressão tão bem conhecida, tá? Por exemplo, no início do Livro dos Espíritos, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé, não é? Que é a fé, quer dizer, a fé inabalável, aquela que não, de forma nenhuma, vai se, né, abater ou vai ser modificada dentro da sua certeza. Ele diz que a fé inabalável, ela tem que encarar quem? A razão, de forma direta, né? Então, fé inabalável só é aquela que encara frente a frente ou face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É um crivo de que você tem que colocar sobre a racionalidade. E a forma que nós identificamos e aprendemos, né, a respeito da constatação, da afirmação, da veracidade, nos é trazida através de que ciência? Da própria ciência, né? Então Kardec, ele dizia que caso alguma das informações colocadas, das respostas dadas pelos espíritos na codificação,
se em algum momento estivesse incoerente, não estivesse de acordo com a ciência, ele manda ficar com quem? Com a ciência. É racionalidade. Veja o quanto é um processo onde nós devemos buscar essa condição de instrução e de trabalhar através da racionalidade. Porque aquele tempo em que ainda não tínhamos a quantidade necessária de informações, nem a capacidade realmente de trabalharmos isso dentro de cada uma de nossas condições, de raciocínio, de reflexão, realmente às vezes nos tomávamos, né? E faz sentido aquela dita fé cega. A gente tem no íntimo aquele conhecimento e segue aquele caminho. É uma fé. E vamos aprender de forma racional, inclusive que isso se dá quando é bem assistido, não é? Pela intercessão de quem? Dos espíritos, tão bem explicado na doutrina espírita. Então a doutrina espírita, ela nos traz essa, digamos assim, essa amplificação, essa clareza, tira aquela cortina, ou aquele véu que deixava as coisas, não é, muitas vezes sem o sentido, não é, que nós, quando buscamos a racionalidade dentro da ciência, principalmente eu que vim de uma área de exatas, eu só me deparei a abrir, não é, e ter uma percepção dessa ciência que é a ciência espírita, quando eu vim cair no desequilíbrio, na dor, quando a minha racionalidade não deu respostas para o que eu estava vivenciando. Não sei se aqui, quantos daqui vieram ter o contato com a doutrina, aqueles que já têm, né, os pais que fazem parte, que conheciam, é um caminho mais natural. Mas normalmente quem se coloca ou chega à doutrina, a maioria das vezes é por necessidade. É por algum problema, isso aconteceu comigo, foi o chamamento, como eu disse, a dor, não é? Bendita dor, que nos traz para, não é, aprendizados, para podermos caminhar com nossas próprias, não é, forças, com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho. Então vamos tendo essa percepção. No livro dos Espíritos, não é, ele nesse capítulo, por exemplo, e nessa pergunta que é feita no livro dos Espíritos, que são duas questões correlacionadas com essa máxima da caridade, né? É a questão 600, deixa eu recordar aqui, 625, na parte terceira, capítulo 1, que pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta e sintética e direta, né? Que os espíritos respondem, que Kardec, nessa questão que está, veja, você começa a fazer a ligação. A máxima é a caridade. Qual é o modelo que Deus deu à humanidade? O melhor modelo, o maior modelo, Jesus. É a pergunta mais sintética. Lá adiante, né? E se nós formos ver e pensar naquilo que é prioritário, a aprendermos, a praticarmos, não é? Se a máxima é a caridade, fora da caridade não há salvação. Se o modelo, aquele que pode servir, não é, de exemplo e nos dá orientação do seu exemplo, da sua conduta e da sua informação, a respeito dessa máxima, não seria Jesus? Aí tem a questão 886, né, 886 do Livro dos Espíritos, que vem e Kardec coloca para os espíritos, para buscar não o entendimento dele, mas essa coerência, né, que ele está em caridade e amor do próximo, no capítulo da Lei da Justiça, né, onde diz, 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, se a máxima é a caridade, Jesus é o modelo, é por onde eu devo ter como modelo e seguir, eu vou buscar a interpretação de quem? Dele. Como é que Jesus entendia a caridade? E os espíritos superiores respondem, Jesus, não é, nos trouxe e nos traz o ensinamento dele, que foi completo, baseado na caridade, a respeito de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Se olharmos essa palavra, né,
às vezes tão, né, falada, colocada, que a gente fala a respeito do perdão, e a gente ainda tendo essa, né, esse volume de informação, nós ainda colocamos muitas vezes e falamos, né, que não perdoamos, né, quando alguém nos ofende, quando nos coloca. Aí é preciso realmente retornar lá 2.500 anos e procurar o conhecimento em nós, né? Conhecer como nós somos, o que é que nós ainda carregamos, é o conhece-te a ti mesmo. E esse capítulo que vem o estudo de hoje, o reconciliar-se com os adversários, ele traz de uma passagem dentro dos evangelhos também, aonde em Mateus 5, 25 e 26, nos era colocado algo que é de extrema importância e é um grande alerta para todos nós, porque é uma recomendação das mais importantes para a nossa caminhada, né, segura, evolutiva. Nos diz o seguinte, em Mateus 5, 25 e 26, reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, ou até o último centavo, né? Quer dizer, a mínima dívida que você tiver, você terá que restituir, que pagar, não é? E ele diz, é a melhor forma, porque se eu ofendi alguém, né, ou alguém me ofendeu, e eu não me reconcilio, fica uma dívida em aberto, um para com o outro. Quem perdoa se liberta, não se aprisiona também. Esse é de extrema importância. E no dia a dia, às vezes, a gente não faz uma reflexão e uma ligação das nossas atitudes, das nossas ações, com essa passagem que está nos evangelhos, e que quando passamos a conhecer a doutrina espírita e conhecer muito mais as consequências, isso traz uma dimensão tão racional e lógica. Nessa continuidade, não é? Aqui é interessante colocar até uma lembrança, né, aqui a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é importante recordar que dentro dos estudos que a gente vai verificando, o ponto fundamental do ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo é buscar nos ensinamentos dos Evangelhos do Cristo, no Evangelho do Cristo, o ensinamento, qual é o ensinamento moral, livre de dogmas, de outras percepções de tempo. É o ensinamento que concilia, não é, a todos, independente, não é, digamos assim, da corrente que cada um tenha. É o ensinamento moral. E aí, nesse capítulo 10, e na condição de ensinamento dentro dessa lei de caridade e justiça, nós temos o capítulo 10 falando, e é o tema de uma das bem-aventuranças, né, que o Cristo proferiu ali quando reuniu, né, e é tão bem conhecida as bem-aventuranças. Então, algumas dessas bem-aventuranças são capítulos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse 10º é bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Misericórdia ou misericordioso é muito mais abrangente. Ele engloba a caridade, a benevolência, tudo que está dentro desse consenso também da própria caridade. E aí, quando ele começa, nesse capítulo 10, a primeira passagem dos bem-aventurados, bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Aí vem uma recomendação também tão conhecida, né? Uma informação que eu acho que todo mundo tem. Mas será que já temos isso como conhecimento, como prática? Que é quando Jesus nos recomenda, né? Perdoai para ser desperdoado. Ser desperdoado.
Então é natural que no impulso, na dor, numa mágoa, a gente cria um sentimento contrário, né? Mas é onde entra a importância da vigilância, da racionalidade, da instrução, do conhecimento. Porque quantas e quantas vezes, se a gente se deixar levar pelo impulso, vai fazer coisas que mais adiante com certeza se arrepende, né? Então é preciso muitas vezes o quê? Contar o quanto for necessário para dar um tempo, refletir e não tomar, né, atitudes baseadas na emoção, no impulso, sem racionalidade. E essa racionalidade a gente tem que estar ela pautada dentro do Evangelho. Nessa passagem de Mateus, o reconciliar-se com seus adversários, e dentro da instrução que é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, ele aqui dá uma diferenciação, que é onde eu digo que a doutrina permite que a gente tenha uma compreensão maior e entenda as consequências. E muitas vezes aquilo que a gente procura e não encontrava resposta, tinha uma má interpretação, né? Que é o conhecimento da realidade do mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, estamos aqui numa fase transitória, né? E vamos passar por ela tantas vezes quantas as necessárias, para esse contexto de quê? De aprendizado, de instrução. Vamos, não é como se diz, nascemos, vivemos, morremos, não é? Na doutrina espírita reencarnamos, não é? Vivemos, desencarnamos, vamos e voltamos para a pátria espiritual de todos nós, somos espíritos. Kardec, ele até procura dar um entendimento, porque as palavras muitas vezes criam confusão, quando ele fala a respeito, por exemplo, da alma, que pode ter diversos significados. Mas, em realidade, a alma é o espírito, só que ele, não é, faz a ligação que a alma é o espírito quando se encontra num corpo encarnado. Está no corpo carnal. Mas todos nós aqui somos espíritos. E, às vezes, não pensamos, não gostamos de refletir sobre isso. E é compreensível. Para quem tem contato com a doutrina, quem trabalha na doutrinação, no esclarecimento, é, de certa forma, comum, não é? E nós percebemos isso, tem uma obra de extrema clareza, é tão direta, porque você está relatando ali o fato, que é o que é colocado aqui, ó, para onde eu vou? Essa obra, O Céu e o Inferno. Kardec, se reunindo com os médiuns, ele procurava e fazia evocação com orientação da espiritualidade para conceber esse entendimento do estudo da ciência espírita e trazia diversos espíritos para relatarem a sua condição depois que desencarnaram, de acordo com o quê? Com as suas escolhas feitas em vida. É exatamente o que a gente vai perceber da colheita, não é, coerente com a semeadura. Então não importa, ele falava às vezes de espíritos felizes, dos espíritos infelizes, com mais particularidade de alguns casos, por exemplo, dos espíritos suicidas, né? E ali ele ia desenvolvendo toda uma reflexão e uma racionalidade sobre isso, que se nós lermos ali um fato tão claro, né? Como é que nós não trazemos isso para a nossa realidade? Não incorporamos essa informação como conhecimento verdadeiramente, para mudar a nossa postura de enxergar as coisas e ser uma ajuda para podermos nos, digamos assim, nos esforçar para aquilo que racionalmente sabemos distinguir como certo e errado. Se formos pensar, né, quantas vezes nós só tomamos atitudes quando estamos já numa condição difícil, e às vezes vamos ao médico, aí o médico chega lá e diz assim, ó, você não pode mais estar comendo desse tipo de alimentação, ou se excedendo numa bebida, ou fazendo isso ou aquilo, porque isso está lhe trazendo exatamente essa condição de desconforto, de doença, de deficiência, né? E às vezes quando você tem um susto, né, que nos ameaça às vezes a condição, né, é que nós vamos o quê? Encontrar energia suficiente para mudar o nosso, né, condicionamento, né, naquela prática. Então, é importante porque o estudo, a instrução pode nos dar muito mais facilidade no processo de aprendizado, de evolução, de escolhas, né?
E é importante esse estudo, é importante essa reflexão. Tendo dúvida, os grupos de estudos que se fazem nas casas espíritas, a importância que é recomendado do Evangelho no Lar, para que a gente possa também, não é, no estudo das passagens, não é, das obras da codificação, não é, das obras recomendadas, possamos compartilhar também essa instrução dentro do lar. E essa instrução, ela não fica, não é, só aqui entre nós. Como Romero comentou no início, essa casa aqui, num dia que é colocado exatamente como dia para aqueles que já desencarnaram, estão no mundo espiritual, ela está repleta de quê? De espíritos, que acompanham, na maioria das vezes, cada um que aqui está, e retorna à sua casa. Não é? Quando nós lemos diversas obras, e eu observo aqui, eu não sei quantos indagam assim, ou já indagaram, né? Ora, se existem espíritos, não é? Eles estão aonde? Tem um processo que se chama da doutrinação, que é um esclarecimento, é uma conversação, para exatamente mudar e transformar as atitudes dos espíritos, incluindo aí a nós que somos espíritos, estamos encarnados. Então, na medida que a gente vai ganhando essa convicção, esse conhecimento, nós também ajudamos e facilitamos a transmitir esse conhecimento, com essa certeza da fé inabalável, é baseada na razão. Tem que ser baseada na razão. Tem que ser baseada na razão. Então, as informações, quando a gente recebe, eu me recordo assim, tem as obras que você estuda, mas é importante se ater ao estudo das obras da codificação, porque ali é a base tem uma metodologia, mas muitas outras obras continuam a nos dar exemplos dos mais facilitadores para essa compreensão. Quantas vezes a gente não já estudou ou leu, né? Normalmente leu, é mais complicado quando a gente diz assim, estudamos, realmente estudamos as obras de André Luiz, trazida pela psicografia de Chico Xavier, não é? De Divaldo. Quantos e quantos casos. Eu me recordo de uma das obras que eu costumo às vezes trazer uma passagem que eu costumo, né, repensar sobre ela para dar uma ideia do quanto isso não ocorre com todos nós no nosso cotidiano, que é uma obra chamada Sexo e Destino, que André Luiz faz esse relato nessa obra psicografada por Chico Xavier. E ele comenta que naquela residência, que é uma família, tem um casal, 2 filhas, uma adotiva, né? E tem um certo drama, né, ali dentro daquele contexto que André Luiz relata, mas ele relata os 2 planos, né? A condição material de encarnado que está ali, e relata as companhias espirituais e as relações entre todos aqueles ali envolvidos. E na doutrina espírita a gente sabe que qualquer situação que traga algo que, não é, nos traz um aprendizado, uma vivência, uma experiência, não importa se avaliamos como boa ou não, tem uma causa, não é? É muito baseado nessa lei, não é, conhecida como causa e efeito. Não é? Para todo efeito existe uma causa. Kardec ele observou quando teve o movimento que atraiu ele para o estudo, né, e o trabalho dentro da codificação da doutrina espírita, exatamente essa visão racional lógica que interpretava que para todo efeito existe uma causa. E se o efeito ele é inteligente, obrigatoriamente a causa também é inteligente. Foi aí que, através dessa indagação e do método, né, ou seja, aplicado, ele identificou que a causa inteligente que produzia aqueles efeitos que eram inteligentes eram os espíritos, que somos nós, que temos inteligência. Não é? E aí ele vai trazendo essa compreensão. E isso nós precisamos, não é, pensar e refletir. Então, esse conhecimento de que estamos
rodeados, não é? E temos essa sintonia com os espíritos, e os espíritos nada mais são do que nós, que também somos espíritos, não é? Então, para onde vamos? Vamos para o mundo espiritual. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual. Estamos num processo evolutivo. E nos sintonizamos de acordo com a nossa vontade e os nossos desejos. Se vem, e é um conhecimento já também dentro das doutrinas orientais, das filosofias orientais mais antigas, que nos mostram a dificuldade, é uma realidade, daquilo que é considerado como apego, nos libertarmos do apego. Porque o apego às coisas materiais nos retém aonde? No mundo material. Se eu estiver buscando o gozo do mundo material, a minha vontade, o meu pensamento, o meu desejo vai estar centrado ali. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, tem perguntas que vão nos mostrando essa condição de sintonia, não é? Com o mundo espiritual. Quando a gente identifica que existem espíritos ditos bons, ignorantes ou maus, e a gente identifica também que o que a gente percebe dentro do estágio da natureza humana, né, a condição da moralidade ainda é muito falha, que se produz muito mal, e a gente, né, ainda traz essa carga que vem dentro de uma realidade, mas às vezes que impressiona muito, de que o mal, não é? Ele perdura e vem, não é? Dentro dos conceitos que são colocados. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, não é? Que se identifica as classes dos espíritos, aqueles que ainda carregam em si a ignorância e a maldade, mas isso é um estado transitório. Todos nós sabemos na criação que mais cedo ou mais tarde vamos evoluindo. É colocada uma pergunta que é respondida pelos espíritos a respeito de como, não é, afastarmos quem? Quem é que a gente desejaria afastar dentro desse conhecimento de bom e mau espírito? Seriam maus espíritos, né? Se você vem dentro de um contexto, em uma das indagações colocadas, das perguntas colocadas, é exatamente como fazemos para afastar os maus espíritos? Se alguém já leu a resposta no Livro dos Espíritos, né? Ela é muito lógica e coerente dentro desse entendimento da doutrina, dentro do contexto das escolhas das nossas atitudes e da máxima da caridade. A resposta é: atraia os bons espíritos. Para eu afastar os maus, eu tenho que atrair os bons. E o que é que eu tenho que fazer para atrair os bons espíritos? Tenho que fazer o bem. Os bons espíritos, eles não vão ficar desocupados, não faz parte, né? Não estão acomodados. Agora, se ele vê alguém se esforçando a melhorar, a produzir e realizar o bem, os bons espíritos ali estarão. Então, se você atrai os bons espíritos, você vai ter esse, não é, amparo e essa assistência para que os maus ali não se, não é, tomem proximidade e conta, né? Quantas passagens não existem, né, nos evangelhos a respeito exatamente desse entendimento? E é lógico, ele é claro, ele é bastante claro a respeito disso. Então, a importância que nós temos é exatamente de não nos deixarmos nesse processo de sintonia, de influenciação. Quando estudamos os processos obsessivos, e até se qualifica, né, quer dizer, se identifica alguns níveis de obsessão, obsessão simples, e aí eles vão discorrendo, a gente vai percebendo que todo o processo começa onde? No pensamento, né? Que é o que dá sintonia. Daí vem a importância, né, do orar e vigiar os pensamentos. Porque da mesma forma existe o processo obsessivo do desencarnado espírito para o encarnado, existe o de encarnado para o desencarnado, existe do encarnado para outro encarnado, através do pensamento, e quantas vezes a gente não está gerando isso, e existe também entre os desencarnados, que estão ainda no plano espiritual, não é? Entrando em conflito ou buscando um ao outro dentro das suas, né, associações aí de pensamento, de existências, não é, mal resolvidas, de conflitos aí mal resolvidos, não é? Então tudo isso nos traz a importância de procurarmos as boas leituras, os bons pensamentos, as boas atitudes, nos colocarmos à disposição de realizar, não é, trabalhos que sejam
bons, que sejam dignos, não é? E a partir daí a gente vai conseguindo, não é, trabalhar esse lado de sermos trabalhadores, como se diz, servidores de Jesus, que é o exemplo máximo sobre isso, não é? Sobre a condição do trabalho, da exemplificação, do perdão. E dentro dessa condição de conhecermos a doutrina espírita, temos essa visão, como eu estou dizendo, mais abrangente, onde ele coloca, não é? A respeito, por exemplo, de que ele diz aqui, ó, sabemos, nós espíritas, né? Sabemos que a morte, por exemplo, se alguém tem um conflito com outro, né? E muitas vezes deseja, né, o mal do outro, e às vezes deseja, se tiver a possibilidade até de cometer, né, o contrário, né, aos mandamentos também, né, que nos é colocado dentro daqueles 10 mandamentos, né, um deles é não matarás, né? E quantas vezes a gente vê aí os assassinatos das mais diversas formas. E aqui ele diz o seguinte, ó, em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. Por isso, o provérbio que diz, morta cobra, cessa o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo, esteja ainda encarnado, não é? E, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Essa é a causa da maior parte dos casos de obsessão. Principalmente aqueles que apresentam uma certa gravidade, como subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, quase sempre, vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente essa situação como uma punição pelo mal que fizeram. Ou se não fizeram, veja bem, mesmo que eu não tenha feito mal, se não fizeram, por ter faltado com o quê? Por ter faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, muitas vezes, nós não produzimos e não fomos os algozes. Muitas vezes, fomos até as vítimas. Só que nós o quê? Não perdoamos. Aí, quando nós não perdoamos, nós desejamos o quê? A punabilidade do outro. O pensamento vai buscá-lo e o conflito ali permanece. O processo obsessivo, não é, continua. Muitas vezes, se ele ainda tiver ódio de mim pelos motivos que levaram, às vezes, a uma reação ou a me colocar, ele vai vir com aquele sentimento e eu também vou estar gerando esse sentimento, não é, de vingança ou de revídio ou da falta de perdão. Se eu não perdoei, não é, eu estou sempre com aquela mágoa ali que vai me trazer para um processo de reparação, de entendimento. A gente aprende o ciclo, né? Que quando erramos, né, existe o processo de expiação e depois vem reparação. É preciso reparar. E a melhor forma de você cortar esses elos de ódio, de revolta que fazem mal, é perdoando. É perdoando. Não é? Ele continua aqui, ó, quando Jesus, desse modo, o inimigo, ele diz assim, colocando aqui, né? Cada um cometido contra seu próximo, perdoando, indulgência e caridade, não perdoando. Aí nos coloca aqui, é importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavenças ou ódios ou qualquer coisa motivada por rancor. Desse modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário,
não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, ao último centavo. Isto quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Não é? Veja o quão importante, não é, para a nossa caminhada, e aí vamos entender, não cabe a ninguém julgar e colocar que tem algo que nos acontece que é culpa do outro, não. Nós estamos nessa causa, vivenciamos as consequências, e o ensinamento que nos coloca aqui de maior importância, que é o que mais Jesus nos exemplificou, foi a respeito do perdão, não é? Até na sua, não é, nos últimos momentos que ele aqui esteve conosco, encarnado em corpo, ele deu exemplo maior quando ele orou a Deus, né? E ali falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Não é? Eu me recordo certa vez uma passagem que ocorreu comigo dentro desse conhecimento da doutrina espírita, que eu trago muito dentro do ensinamento, que eu cheguei a estar certa vez num desses momentos que traz esses aprendizados com Dom Helder Câmara, não é? Num caso desses que a espiritualidade me conduziu, eu nunca tinha me encontrado com ele, e eu cheguei junto com ele, e eu sabia, né, eu sentia ali, dentro daquele contexto, que eu tinha um processo de uma companhia que eu precisava levar para junto a ele, não é? E eu tinha sido, de certa forma, um instrumento desse movimento, né? Eu não sabia onde, na época, Dom Helder ficava, ele já tinha deixado, não é, a parte lá na época de ser arcebispo, né? Era arcebispo emérito, e nessa condição eu fui junto a ele, e foi um dos momentos que eu senti, eu compreendo o lado da mediunidade, que para mim foi mais transitório. E nesse momento, antes de eu ir para o trabalho, eu passei em um determinado local, vivenciei ali uma experimentação onde eu, como instrumento, busquei, junto de mim, teve um espírito que precisava ser levado a Dom Helder, não é? Por algum motivo, não é? Que não entro aí no mérito. Eu me recordo que quando eu me adentrei dentro dessa localidade onde ele ficava, que era uma espécie de convento ali perto do Derby, e quando eu fui me adentrando naquele processo, a pessoa que tinha uma freira lá na frente e recebeu, disse: não, ele está aí, vou dizer que você deseja falar. E eu sentindo a presença, né? E quando eu fui me adentrando para conversar com ele, caí no choro, né? E só vinha uma palavra para dizer, que era pedir perdão. E eu me recordo que eu chegando junto dele, né, eu, né, caí ali na frente, fui me ajoelhando e pedindo perdão, e ele segurou, levantou assim, e quando eu disse perdão, eu disse: perdão, não posso perdoar. Ele comentou, ele falou, né, na hora: não posso perdoar, porque o perdão só se faz necessário quando existe ofensa. E eu jamais me sinto, né, ofendido, né? Eu não me sinto ofendido. Não, né? Então, essa condição e essa capacidade, e naquele momento ali, eu voltei à minha condição normal, que eu sentia que aquela companhia espiritual que precisava daquele reconciliamento ali, precisava ouvir aquilo, porque possivelmente estava gerando algum tipo e tinha aquela necessidade. E essa experimentação que eu aqui estou contando a primeira vez, assim, que me ocorreu, em outras situações ocorrem. E é um aprendizado que, quando você parte para o estudo da doutrina, você vai se percebendo da importância. E nessa passagem aqui, que também me diz muito respeito de muitas situações que você atravessa desnecessárias,
que são desnecessárias, né? Que é a respeito desse reconciliar-te enquanto você está a caminho. Não é? Quantas e quantas vezes a gente gera uma inimizade boba, não é? Guarda aquele rancor, não fala com a pessoa, não coloca, não é? Às vezes dentro da nossa família, né? Se afasta pais e filhos, né? Irmãos e irmãs, por contextos que são os mais diversos, e chega um momento que a gente sabe, né? Quem aqui desconhece que vai desencarnar, né? Que vai passar pelo momento da morte? Ninguém, né? Às vezes a gente não quer pensar nisso, né? Mas é uma realidade. E isso acontece. E depois a gente fica ali, perder a oportunidade, né? Nos falta aquela questão. É o que trata esse capítulo, da importância da reconciliação, que tanto se faz necessário nos dias de hoje, começando dentro do ambiente familiar. Claro, claro. Não é a família ali, não é? Que é a célula, não é? Principal, é onde inicia o trabalho de todos nós, espíritos, com as nossas companhias espirituais, né, encarnados e desencarnados ali. Possamos buscar dentro desse modelo de exemplificação maior de Jesus, não é? A postura, a busca, a vigilância e o trabalho junto da doutrina através da instrução, para podermos efetivamente transformar isso em um conhecimento, não é? Atuante e vivo na nossa caminhada a respeito do amor e da caridade. Passar a palavra ao nosso dirigente dos trabalhos da noite de hoje aqui. Agradecemos ao nosso irmão João Rocha pela dedicação, pelo estudo, pelos esclarecimentos trazidos a todos nós. Passamos a palavra à nossa irmã Nelly para que possa, em nome de todos, encarnados e desencarnados, fazer a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Eu os convido a se colocar numa postura, numa posição confortável para realizarmos a nossa prece de agradecimento pela bela mensagem do nosso irmão. Jesus, mestre amigo, te agradecemos pelo presente momento, pelas palavras que ouvimos, por mais esse estudo. A todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, ainda, Jesus, tão necessitados da Tua misericórdia, pela nossa imperfeição moral e espiritual. Nos concede, Pai, sempre o encontro com a Tua palavra, com o Teu ensino, com a verdade. Dessa forma, pedimos que envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, em Tua luz, em Tua bênção, em Tua bondade, com a certeza de que o que nos separa é apenas o mundo do encarnado e do desencarnado. A todos aqueles nossos parentes e amigos que já partiram de volta ao plano espiritual, nós desejamos paz, equilíbrio e muita fé. A nós que estamos aqui, a certeza do encontro futuro. Jesus, obrigada, e que tenhamos uma semana de muita bênção, muita luz e muita alegria. Sendo assim, passo a palavra ao irmão para que ele possa concluir esta primeira etapa do trabalho desta noite. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela presença também da fraternidade, dos trabalhadores que já desencarnaram dessa casa e permanecem a nos assistir. Citamos Dona Sara, Valdenise, o senhor Joãozinho, Dona Amélia, Dona Ilza, Ulisses, Bahia, Cabral. Em nome de todos os trabalhadores encarnados, mando o nosso abraço, nossos sinceros cumprimentos de felicidades. Pedimos a todos que se coloquem no tratamento desobsessivo, pedindo perdão às ofensas e no passe. Se coloque na condição de humildade, que se faz necessário que nos diminuamos para que o Cristo cresça dentro de nós. Com essa certeza, Pai, finalizamos os trabalhos desta noite, aguardando o chamamento para as próximas etapas, na Tua santa e divina paz.